Cryptomix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com.br. Pode chegar mais porque tá começando mais um episódio do podcast Cryptomix. Eu sou Bruna Aleman e aqui comigo está ele, nosso cryptolover, Caco Grandino. Olá, Bru, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. E não vou perguntar se você descansou no final de semana, vai se tornar uma pergunta retórica, porque eu sei que você acompanha notícias, você estudou, você levou seu filho pra cima e pra baixo. Ai, senhor. A função mãe e função economista. Esse final de semana até que eu descansei. Olha, sábado eu descansei. Olha, não que encostei em nenhum lugar. Eu ia adorar ver uma foto da Bru, você vai fazer isso uma hora. Tá bom. Ela mandar uma foto deitada na rede com o livro no colo e falar: Caco, estou praticando o meu descanso sagrado. Aí, mas além de ter descansado, eu dei bloco em pessoas. Sabe por quê? Porque eu falei que eu ia descansar no Instagram, né, no sábado. E daí já tinha um cara que eu tava pra bloquear já faz um tempo. Ficava mandando 200 coisas. O cara me mandou uma mensagem, virou falando assim: e aí, foi descansar e não volta mais no domingo à noite? Cara, fiquei muito vergonha. E falei, cara, eu não consigo eu vou descansar, não volto mais e não azucrine minha paciência, porque ela já tá aqui com você, rapaz. E você não vai me ver mais também. Mas, Bruno, também deixar de dar resposta é uma resposta, né? Também. Pra meio entendedor, meia palavra basta. Ah, mas ele já tava me irritando há um tempo. Então, daí foi só o estopim. Então vamos lá, Bru. Esse tópico aqui, eu sei que tem muitos dos nossos ouvintes que vão #amar. Ai, com certeza. Na verdade, não só amar, né? Afinal, o tema de hoje, a gente vai ver se é realidade, sonho. Se é uma utopia, essa coisa distópica, né? Adoro falar essa palavra distópica. Eu me sinto muito, é uma palavra nova. É, tipo uma realidade paralela, né? Bacana. Alternativa. Stranger Things. Exatamente. Bom, o tema de hoje é metaverso, pra quem tá escutando aí. O universo virtual que vem ganhando cada vez mais atenção e uma determinada relevância no mundo digital, né, Caco? Muita. Bom, nesse episódio a gente vai abordar então esse conceito do metaverso, como ele se relaciona com a realidade, com o sonho, explorar as oportunidades de investimento, né? Afinal, tá começando, tudo que tá começando a gente chama de emergente. E também tudo que tá envolvendo a criptomoeda, que é o coração desse nosso podcast. É o lastro. É o lastro. Exatamente. Mas, Bru, posso dar aquele recado hoje? Lógico. Posso ser eu, a tia chata? Ai, ótimo. Deixa eu descansar minha imagem. Exatamente, é sempre a Bru. Galera, é o seguinte, vale sempre o recado no começo de cada podcast, que tudo que eu e a Bru, a gente passar aqui pra vocês, é um conteúdo 100% educacional, tá? É aquele primeiro passo que você precisa pra começar a fazer sua própria pesquisa, pra estudar, pra se aprofundar cada vez mais no universo cripto. E com isso, né, Bru, obviamente você vai tomar decisões corretas na hora de investir o seu dinheiro. Então, quando a gente fala aqui de uma determinada cripto ou de um determinado projeto, não quer dizer que a gente está recomendando a compra para você. A gente só está informando sobre o que é. Então, não deixe de fazer a sua própria pesquisa antes de começar a investir. Fechou, Bru? Fechou. Menos emoção e mais razão, galera. Com certeza. A razão sempre é muito aliada dos bons investimentos. Verdade. Bora então começar, vai. Mas antes de começar, Bru, a gente tem que falar qual que é o tópico do nosso podcast de hoje. Metaverso. Estamos vivendo em uma nova realidade? Interrogação. Tchutchum. Tenho certeza que você vai saber mais desse tópico do que eu, porque o seu filho com certeza tá envolvidão. Aff, Maria, e tá mesmo. E, Bru, então explica pra gente aqui, faz aquele resumão. Afinal de contas, o que é metaverso? O Fortnite. O Fortnite. Seria parte de um metaverso também, né? Tá vendo? Exato, já explicou tudo. Já expliquei tudo, gente. E o que é o Fortnite, né? Nada mais é do que um universo virtual que é persistente, que é compartilhado e combina vários elementos da realidade virtual, do jogo online, das redes sociais. Então você consegue interagir um com os outros dentro daquela realidade que está dentro do videogame, mas que parece até por certo ponto real, né? Você se conecta com pessoas reais, mas as pessoas que tem lá dentro parece que ela tem uma vida própria. Sim. Né? É essa conexão. Fora que você consegue se comunicar e orientar o que tá ali dentro, né? Então, dentro disso tudo, você pode explorar ambientes. Então, você compra terrenos, você constrói casas. Pode. Você pode comprar terreno. Você pode ser vizinho, entendeu? De Kanye West, Kim Kardashian.
pode. Não, Neymar, cara, mas... eu vou prestar mais atenção nisso. Não, você tem que ser do Cristiano Ronaldo. Então, mas aqui em Balneário eu não vou conseguir comprar um terreno, tá muito caro. Não, mas o metaverso é outra realidade. outra realidade. Você não vai comprar em Balneário. Entendi. Né? Você vai comprar do lado do Cristiano Ronaldo, onde ele estiver no Marte, metaverso. se ele tiver uma casa em Marte, eu vou comprar do lado dele. Exato, com certeza. Então, e esses universos, na verdade, eles são praticamente ilimitados, né? A expansão dele é limitada, porque você não exige um espaço físico. Não tá dentro da imaginação, né, o limite disso. Tá dentro da imaginação, tá dentro do que a capacidade da tecnologia de poder criar. Novos ambientes, novos recursos. Eu acho que eu definiria dessa forma, né? Sensacional, Bru. Já vem um pouco, né, do que a gente... Eu sempre fui um adepto muito da realidade virtual. Sabe aqueles óculos de VR? Assim, sempre que... Primeira vez que lançou aqui no Brasil, já fui lá, comprei minha câmera 360. Porque eu sempre gostei muito dessa parte imersiva, né? Mas gerar um conteúdo imersivo. Mas, Bru, posso trazer uma curiosidade aqui? Eu quero. Sobre porque o que eu inspirou. sei mais o contexto, né? Mas tem uma parte muito legal, assim, que... da onde veio essa ideia de metaverso, né? Dessa realidade paralela, dessa distopia, assim, que a gente tá vivendo hoje. E, Bru, lá em 1992, surgiu um livro chamado Snow Crash, que foi escrito por Neil Stephenson. Falei certo o nome dele, hein? Olha só, que não é um nome fácil. E ele apresentou pela primeira vez essa ideia de metaverso, e teve também um outro livro que também inspirou não só essa parte do metaverso, mas também filmes como Matrix, filmes que trabalham com essa ideia de Matrix é verdade, é muito realidades paralelas, que foi o Neuromancer do William Gibson, né? Que ele é considerado, na verdade, um marco no gênero cyberpunk e que foi uma inspiração fundamental para a criação, né, desses ambientes e realidades virtuais que a gente vê hoje em dia. E, obviamente, né, que quanto mais a gente avança na questão de computação gráfica, e exatamente o que você falou, de tecnologia, de desenvolvimento, cada vez mais a gente vê, né, esses universos, né, esses metaversos sendo criados para diversas finalidades. A gente vai tratar, né, um pouquinho do que ele pode servir, né, o metaverso ao longo do podcast, mas basicamente ele vem ali... Lembra no 2001, uma Odisseia no Espaço, que a gente via carro voando, que eles imaginavam que 2001 é mais ou menos isso, só que veio em 92 com esses dois livros que foram, né, precursores e super importantes no universo do cyberpunk e que influenciaram tanto aí, né, esses novos desenvolvimentos que a gente tá vendo, jogos, ambientes de trabalho. E pra quem gosta de game, são várias evoluções também, né? Lembra do The Sims? Lembro. O The Sims eu acho que foi a primeira coisa, né, que a gente conseguiu, porque o metaverso, você guia aquele metaverso, né? Diferente, por exemplo, eu acho que o FIFA, por exemplo, não é, porque é um jogo de futebol, assim, você tá jogando, por mais que tenha a equipe, mas não é que é a realidade virtual, ali é um joguinho de futebol, tipo Mario Kart, é um joguinho, né? E depende muito do seu acerto e do seu erro. Agora, eu acho que se você pega o The Sims, você cuidava das pessoas, né? Você gerenciava, você, pessoa física, era responsável por criar aquela família, construir a casa dela, levar ela pra necessidade. Nada mais olha que coisa louca, gente, tô viajando aqui. A gente tava tentando trazer a consciência pra aquele joguinho, né? Porque o bonequinho ali não tinha 100% da consciência, ele informava. Só que eu acho que isso foi evoluindo. Se você vê, depois veio o GTA. Sim. O GTA é um jogo de realidade virtual absurdo. Sim. Dentro de cidades, é um dos mais legais. E depois veio o Fortnite. Tem um também que eu acho que faz uma junção muito doida sobre essa parte do metaverso, né? Que une realidade aumentada, que é o Pokémon GO. Você já viu esse jogo? Já. Cara, você abre a sua tela, você vê exatamente na tela onde tá o Pokémon. Enfim, é uma Sabia loucura. que eu não baixo, né? Pokémon GO. Que senão acho que eu bato o carro. Completamente viciado. Totalmente. Mas já tem alguns exemplos mais atuais, né, Bru? Com relação ao metaverso. Você falou do SimCity, né? Chamava The Sims, na verdade, e daí depois virou o SimCity, né? Isso. E aí tem um outro agora que chama Second Life. Você já ouviu falar? Não. Que ele foi lançado em 2003 e foi um dos primeiros metaversos a realmente aí chamar a atenção, né? Obter um certo sucesso e ficar popular aí entre os usuários. Mas daí já tem uma atividade econômica, né? Aí esse daí já foi quando as criptos começaram a se envolver no metaverso. Exatamente. A gente já tá falando... Agora esses exemplos que eu vou passar aqui já são ligados ao universo cripto, à blockchain
com tudo, tá? Então o Second Life foi, de fato, em 2003, um dos primeiros metaversos a alcançar um certo sucesso, né? Uma popularidade. E lá a galera podia criar os seus avatares, né? Viajar ali por vários ambientes, interagir com outros jogadores. Tem também um que é bem famoso. Esse, na verdade, vários amigos meus também já jogaram esse jogo. Eu não sou muito adepto ao metaverso ainda, porque eu não me aprofundei tanto. Mas, obviamente, que no CryptoMix a gente puxa toda a informação da melhor qualidade para passar para os nossos ouvintes. E ó, galera, o Decentraland, ele é um metaverso que ele é baseado em blockchain e permite ali que seus jogadores possam controlar, né, algumas terras virtuais, comercializar ativos digitais e participar de várias experiências interativas entre eles ali. E a criptomoeda, né, que você vai ter que comprar ali a sua skin, a sua terra, você tem um comércio, uma economia punjante. A palavra é essa? Olha, você tá, seu vocabulário... Bru, é que antes de vir pra cá eu abro o meu dicionário de palavras difíceis e falo, vou usar todas hoje. E eu vou voltar pro meu Kumon. Então, ó, no Decentraland, que basicamente é esse metaverso que você pode comprar sua terra, negociar ela, tem uma cripto, né, que comanda o jogo, que é a Mana, e que você usa ela justamente pra você fazer todas as transações dentro do Decentraland. E mais um joguinho que se chama The Sandbox, que é um outro metaverso também, obviamente baseado em blockchain, que ele é formado para criar ali plataformas de jogos e experiências que os usuários podem criar. Então, você pode comprar, você pode vender ativos digitais também, você pode participar de vários jogos e algumas atividades. E dentro do Sandbox, você faz todas as suas transações com a Sand, que é a cripto usada, né, nessa economia desse metaverso também. Basicamente, cara, a Sandbox é uma plataforma para criação de jogos do metaverso. E você vai ter ali a Sand como moeda, né, para você fazer todas as operações, as transações dentro desse metaverso. Entendi. Sacou? Caraca, que loucura. Eu acho que é uma dessas duas, Decentraland ou Sandbox, que você pode comprar os terrenos. Será que é o Decentraland? O Decentraland, que tem essa questão das terras. Você compra dos terrenos. Preciso comprar do lado do Cristiano Ronaldo. Então... Ele vai... Eu vou ser vizinha dele. Fiquei sabendo que tá baratinho. Tá nada, Bru. Tá nada. Tá nada. Já virou também uma economia, né? Você pode comprar uma terra virtual e aí esperar a valorização dela. Por quê? Você comprou uma terra virtual e o amiguinho que comprou a terra do lado é quem? É Neymar, é Cristiano Ronaldo. Aí, né, a valorização acontece. Ah, meu Deus do céu. E vira uma parte do seu investimento. Vou continuar investindo devagar e sempre. Com certeza, Bru. Caco, agora a gente conversou bastante sobre essa questão do metaverso e ainda fica em dúvida, né? Tem algumas coisas que eu acho que elas não são muito palpáveis. Né? Que você não consegue. O metaverso é exatamente isso. Eu não consigo pegar igual estamos pegando nessa mesa, né? Encostar, ver, sentir emoções. Enfim. O metaverso é uma realidade ou é um sonho? Olha... O que você responderia? Eu responderia... Eu acho que hoje é uma realidade, mas uma realidade que vai se desenvolver bastante ainda nos próximos anos. Porque dentro do metaverso, até você vê o próprio Facebook, ele mudou o nome da própria empresa para Meta, porque ele acredita tanto nesse futuro de metaverso. Mas o que pode acontecer dentro do metaverso? Hoje a gente vive numa realidade que aconteceu por conta de uma pandemia e que a gente tá mais vamos falar assim, descentralizado. Sim. Ou seja, eu consigo trabalhar, eu consigo estudar, eu consigo fazer várias coisas dentro da minha própria casa, sem necessariamente estar presencial com uma pessoa, ou numa sala de aula, ou dentro de um escritório. Eu acredito que o metaverso vai caminhar muito para esse lado também, de criar ambientes de trabalho, ambientes de convívio entre as pessoas. Não, é que hoje está muito ligado nessa questão dos games, né, dos jogos. E que é realmente uma economia que vai crescer muito por conta dos games, que é uma indústria bilionária e que tem investido muito, inclusive dentro desse tipo de plataforma. Mas eu acredito que nos próximos anos a gente vai ver uma evolução e uma utilidade real mesmo pro metaverso de, eu posso criar o meu ambiente de trabalho no metaverso, as pessoas vão, né, estarem nas suas casas, vão se conectar e vão trabalhar e interagir dentro de uma sala, onde todo mundo vai poder interagir, vão ter os seus avatares, enfim. E eu acredito que a gente vai caminhar para isso, mas assim, é um processo de evolução, né? A gente fala, o Bitcoin foi 2009, ele fez 15 anos. Então, assim, mesmo tendo 15 anos... 14 anos, ainda é muito incipiente, né? A tecnologia do blockchain tem evoluído muito, mas ainda tem muito a evoluir. Lembra que a gente falou daquela questão da curva de adoção? Sim. 10 anos para ter 10% da população mundial utilizando uma tecnologia. Passou desses 10 anos, os próximos 90% da população demoram cerca de 10 anos
pra começar a usar ela de fato. Então eu vejo que é mais ou menos desse mesmo sentido, Bru. Tá. A gente tem uma curva aí de adoção e vai acontecer também paralelamente a adoção das criptos pela sociedade. Essa é a minha visão. Eu acho que é até interessante, eu trouxe um textinho aqui, eu queria ler pro pessoal, pra vocês entenderem qual que é o impacto do metaverso na vida das pessoas e na sociedade. O metaverso tem transformado a maneira como as pessoas interagem, trabalham e se divertem no mundo digital. Ele oferece novas oportunidades de emprego, como designers de ambientes virtuais, desenvolvedores de jogos e artistas digitais. Que a gente ainda vai falar um podcast sobre NFT. Posso dar uma vírgula aí? Sabe que uma das profissões mais buscadas hoje é de desenvolvedores? Que legal. Gente focada em ciência da computação. Tecnologia é o futuro, né? E tecnologias. E falta gente boa nesse mercado. Boa no sentido que, assim, precisa se aprofundar muito. Não é a tecnologia de 1990 ou 2000 que a gente conhece. Inclusive, um dos cargos, né, mais buscados aí por várias empresas de blockchain e são profissões extremamente valorizadas hoje em dia, Bru. Realmente é uma nova economia surgindo. Não, com certeza. Além disso, o metaverso, como é uma realidade virtual onde você consegue facilmente se conectar com pessoas de qualquer lugar, né? Ele tem o potencial de moldar a sociedade, permitindo colaborações globais e comunicação instantânea, aproximando pessoas de diferentes culturas e promovendo uma compreensão mais ampla do mundo que nos rodeia. Bonito, eu achei bonito esse texto. Então a gente tinha que trazer. Não, né? Foi super bem colocado, Bru. Bom, vamos lá então. Eu te perguntei, né, essa questão se era sonho ou realidade, mas assim, a gente precisa tomar cuidado, né? Porque existe também aquela linha tênue das pessoas estarem vivendo só dentro da realidade virtual, que não é a realidade que existe mesmo, né? É assim, você achar que aquilo realmente é a sua vida, né? Você se desconectar com a sociedade. Né? De forma física. Eu acho que a gente tem que tomar o cuidado com isso, né? Principalmente os jovens, eu vejo pela geração Z, quando eles entram nessa realidade virtual, porque antes se chamava realidade virtual, agora se chama metaverso, porque, lógico, tem uma profundidade aí dentro do contexto do metaverso. Precisa tomar cuidado até para ver a sociedade que a gente vai se tornar e as experiências que a gente vai criar ali no futuro, né? Você não acha? Eu acho, Bru, porque é muito fácil, né? Isso, você tem filho adolescente e você já passou pela fase que ele era pré-adolescente, que ele era uma criança. E você sabe o quanto era difícil de controlar o desejo da criança de ficar na frente da televisão, de ficar no computador, de ficar no videogame. Você fala, filho, larga o videogame, vai jogar bola com seu amigo lá na rua. Isso é uma coisa que eu acredito que é uma preocupação que as pessoas têm hoje em dia. Porque, realmente, cara, a gente tá cada vez cercado por mais e mais tecnologias e coisas muito legais, né? É muito interessante tudo isso que tá acontecendo. Mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não vire só a nossa vida. A gente tem aqui, né? Hoje, por incrível que pareça, galera, vocês podem não acreditar, mas a gente tá realmente dentro do estúdio da Mix. Estamos nos conectando com pessoas. Nossa produtora é daqui. Exato, estamos num ambiente físico. Poderia ser feito virtualmente? Poderia, mas na minha opinião e na opinião da Bruna, não ficaria tão legal quanto a gente tá presencial aqui batendo esse papo. Então a gente escolheu estar aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Como que a gente vai usar essa tecnologia no dia a dia? Como que os nossos filhos vão poder usar? Então, eu acho que isso é um ponto de atenção aí, principalmente pros pais, porque os adultos conseguem se controlar, né? Agora, controlar uma criança, Bru... É difícil, viu? É difícil. Mas também, daí aquele ponto positivo, né? O metaverso, ele permite a gente explorar essas novas possibilidades, coisas que eram só possíveis na imaginação, ver como que deixa de ser. Enfim, a gente também abre o caminho aí pro nosso lado criativo que o humano tem. E tem um outro ponto positivo que são as economias virtuais. Então, quando a gente trouxe aqui a criptomoeda, a gente está gerando um novo tipo de economia, né? Sim. Lá dentro está se criando um negócio que é descentralizado. O metaverso é descentralizado, totalmente descentralizado. Ele é colocado num local, quer dizer, será que é local? O metaverso é local? Porque, na verdade, ele fica meio subjetivo, né? Que local que ele tá? Ele tá na nuvem, ele pode estar em qualquer lugar. Mas eu acho que esse lance da economia, Bru, até posso fazer uma analogia, né? Que, por exemplo, você vai falar do Decentraland, que é uma terra virtual, né? E que a moeda que você tem dentro do Decentraland é a mana. Vamos fazer uma analogia, então, como se a Decentraland fosse o Brasil e a moeda fosse o real. Né, que para você girar a economia, comprar, fazer tudo que você precisa do Decentraland, você precisa da moeda de curso corrente desse país, né, entre aspas, que seria o Decentraland.
Então você tem a criptomoeda Mana que vai usar para todas as transações ali dentro. E como forma de investimento, isso assim, galera, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Nada do que a gente tá falando aqui é uma recomendação. Exatamente. E sim, a gente tá passando informação para vocês, tá? A não ser comprar o joguinho do Fortnite. Eu gosto, viu? Eu já joguei bastante. Eu fui mais pro outro joguinho, fui pro Call of Duty também, que eu gosto mais dessas coisas meio, né, Guerra da Segunda Guerra Mundial, essas coisas mais históricas. Eu parei no Mario Kart ainda. O Mario Kart também é gostoso, é pra relaxar a cabeça. Mario né? Party, então, nossa senhora. Então, assim, quando você investe num projeto desse, não deixe, pelo amor de Deus, vai lá no CoinMarketCap, né? Tá. Vai lá, coloca o ticker, né, dessa criptomoeda, que no caso seria a Mana. Você vai ver ali todas as informações do projeto, o paper, o site, a comunidade, o roadmap, quem são os desenvolvedores. Entenda se esse projeto vai para frente ou não vai antes de investir. Mas enfim, se você acredita que ele pode, né, se valorizar no futuro, cada vez mais pessoas adotando o Decentraland, você vai lá e faz ali o seu pequeno aporte. A gente sempre fala isso, faça com consciência, né? Mas você faz um pequeno aporte e aí de repente começam a milhares ou milhões de usuários aderirem a essa nova tecnologia, ao Decentraland. A tendência é que mais pessoas dentro de um projeto, né, traga mais liquidez para esse projeto, consequentemente o token do projeto, que é a Mana, vai se valorizar. É aí que você pode, né, considerar como uma forma de investimento. Fala, bom, eu tô vendo um projeto que chama Decentraland, que fala de terras virtuais, que na minha opinião vai ser o futuro, porque as pessoas vão se conectar de forma virtual umas com as outras. E para eu poder comprar, né, essa terra e reservar ela para mim, para no futuro vender como um terreno que você compra, enfim, vende daqui a alguns anos, eu vou comprar a Mana, vou comprar esse terreno e vou deixar lá guardado. Aí, com o passar do tempo, você vê que esse projeto está realmente andando, está se desenvolvendo, e que aquele terreno que você comprou, sei lá, por 100 manas, hoje vale 1000 manas. E aí você fala, bom, eu tive uma valorização de 10x, beleza, vou vender. É aí que você começa a trabalhar. Mas, novamente, Bru, tem que ser muito consciente, tem que ser muito pesquisado, porque é difícil ganhar dinheiro, né? E quando a gente tá falando de criptomoeda, a gente tá falando de mercado volátil, né? Assim como o mercado de ações, que tem muita correlação também ainda com o mercado de ações, né? Com as bolsas americanas. Então, tome cuidado quando for fazer qualquer tipo de investimento nesse setor. Vai com calma, põe aquele dinheiro lá que você não vai precisar, né, no dia seguinte. Exatamente. Eu acho até interessante, eu tava pensando aqui, isso eu acho que é metaverso. Vou até perguntar pra você. Você já viu algumas artistas como Sabrina Sato ou a Lu da Magalu, por exemplo? Elas são no metaverso, né? Elas são bonequinhas. Viraram bonequinhas. Tem artistas, agora tem uma empresa específica que você cria o avatar. Então você pega a Boca Rosa, por exemplo, ela tem um avatar. E ela virou uma influenciadora digital. Ela é uma influenciadora digital do metaverso. É muito doido isso. É muito doido. E vai acontecer cada vez mais. Tem uma série de outras tecnologias, Bru, que a gente pode entrar. Tem uma plataforma, que eu não sei se eu posso falar o nome, mas enfim, que você vai, tira uma foto sua, várias fotos, né, numa posição com uma luz bacana. Ele vai tridimensionar o seu rosto. E aí você vai gravar a sua voz também. E aí você vai digitar o texto e você vai ter a Bruna Aleman em versão de inteligência artificial. Entendi. Exatamente a Bru Aleman falando o texto sem você ter gravado nada. Você simplesmente vai digitar, a Bru Aleman vai falar. Isso é meio doido. E isso vai começar a acontecer. Inclusive eu tô testando essa tecnologia já por conta de outros projetos meus. E mostrei pra alguns amiguinhos, eles ficaram um pouco em choque. Mas sabia que eu ainda levo... Isso é bruxaria, Caco, para com isso. Eu levo um pouco de susto. Não sei se é idade, sei lá. Mas assim, eu fico chocada porque essas bonequinhas do metaverso, dessas artistas e influenciadoras... elas recebem mensagem ali no Instagram, por exemplo, uma posta que tá em Nova York, a bonequinha do metaverso, mas dentro da realidade. Você mistura o metaverso dentro da realidade. E as pessoas, nossa, zerou a vida, nossa, que look lindo. Eu falo, eu não sei, eu ainda tenho esse choque. Eu acho que eu vou me acostumar ao longo do tempo. Como, né, você... Se adaptando. Como eu vou me adaptar aqui hoje, uma pessoa que eu acompanho, que eu muito fã, que não sei o que lá... Mas ela é uma boneca do metaverso. Sim. Não sei, é meio doido pra mim, mas enfim. É uma loucura. Bru, vamos passar aqui pra galera um passo a passo de como começa a investir em criptomoedas dentro do metaverso? Vamos lá. A gente tem que fazer esse bate-papo, né? Afinal, estamos chegando no fim aqui e a Bruna enrolando. Eu gosto desse assunto. Então, por isso que eu falei, esse tema é perfeito pra Bru, porque eu sei que você já tá por dentro. Eu adoro. Mas eu vou fazer aquele bate-bola, você fala um, eu falo outro? Perfeito, tá, Então, ó, passo a passo pra começar a investir em criptomoedas e metaverso. Bru, primeira dica.
Pesquise sobre diferentes criptomoedas e metaversos para entender suas características e potencial de investimento. Dica número 2, escolha a sua corretora, que claro que a gente recomenda a nossa queridíssima Binance, como sempre, para você ir lá e comprar a criptomoeda desse metaverso de uma maneira segura e confiável. Exatamente. 3, crie a sua ou abra a sua wallet. É cria ou abra? Eu acho que é criar a sua wallet. Tá bom. Crie a sua wallet para armazenar suas criptomoedas de uma forma segura. Exatamente. Dica número 4. Como a gente falou um pouquinho antes, vai lá no CoinMarketCap, né? Pesquisa sobre o projeto de metaverso que você quer investir e tome a sua decisão extremamente embasada. Então, entenda se o roadmap está sendo cumprido, se está sendo desenvolvido o projeto, como é que estão os desenvolvedores, como que está a comunidade, o fomento disso, o que estão falando afinal desse projeto. Exatamente. E aí fala se é um hype ou se é realmente alguma coisa que vai durar pro longo prazo. Então, faça sua pesquisa antes de investir em criptomoedas e também no metaverso, Bru. Com certeza. Caco, a gente tá chegando no fim do nosso podcast, tá bom? Não foi tão rápido esse bate-papo. Mas foi incrível, eu gostei bastante. Também. Eu gosto, assim. Porque é a leveza aqui do bate-papo e também um assunto que é tão atual, todas as famílias estão envolvidas. Se você tem filho ou filha, você sabe que esse assunto tá bem aí quente. Mas antes da gente finalizar, queria fazer primeiro uma consideraçãozinha, né? Porque tudo que a gente investe, a gente precisa enxergar uma perspectiva futura, né? Então eu escrevi aqui qual é a perspectiva futura para o metaverso e quais são os investimentos relacionados, porque nós temos várias formas. O metaverso, ele tá em evolução constante, são novas tecnologias, plataformas novas, criptomoedas novas que estão envolvidas. Então, à medida que essa tecnologia vai avançando, essas economias virtuais também vão se expandindo. Então, é provável que a gente veja cada vez mais oportunidades de investimentos, cada vez mais diversificadas e inovadoras para o futuro, né? O metaverso chegou, ele tá aí, ele existe e ele ainda vai evoluir, como tudo que começa de baixo e vai evoluindo. Além disso, se a gente vê, tá tendo uma adoção muito grande do metaverso pela sociedade, né, nas redes sociais, igual a gente comentou, e essa integração entre o mundo real e virtual. Então eu acho que tudo isso vai ter impactos significativos, tanto nas nossas vidas, né, no cotidiano, como na economia como um todo. Então sempre olhe, enxergue, vê aonde você vai investir, né? Que projeto, né? O paper ali da criptomoeda que você vai investir. Se você for investir também em paralelo na Bolsa de Valores, as empresas que estão investindo nisso também, que tá tudo correlacionado. Verdade, vale eu acho que é muito bacana. Né? É empresa, você investe em dólar, você investe na criptomoeda, que aquela empresa provavelmente que tá dentro do metaverso também tá ligada. Eu acho que tudo isso faz parte de um futuro que tá aí na frente. Com certeza, Bru. E para avisar os nossos ouvintes, é claro que a gente falou aqui da Decentraland, da Mana, e tá tudo lá na Binance, você sabe, né, Bru? Porque a Binance, que é a maior e melhor corretora de criptomoedas do mundo, tem ali mais de 600 pares para você negociar, incluindo a Mana e a Sand que a gente acabou de citar. Se você quer investir no metaverso, com certeza a gente recomenda que você vai lá no nosso site. Para quem ainda tá desavisado e não fez ainda sua conta na Binance, digita aí, Bru, abre o seu computador e já digita, ó, radiomixfm.com.br/CryptoMix. Aí abriu a tela, ali em cima tem um bannerzinho escrito abra sua conta, e é para abrir mesmo. Exato, clicou, vai abrir. Aí você preenche lá todas as informações que a Binance pede e o mais legal, usou o nosso ultra cupom CryptoMix, você já vai ter 20% de desconto nas taxas de negociação em todos os pares. E o que legal, quando você economiza, você investe mais ou você guarda dinheiro ali para fazer uma compra que você tá querendo tanto, não é verdade? Que bacana. E tem não só esses projetos, tá? Que a gente falou de metaverso disponíveis na Binance, tem uma série de outros projetos, então vale a pena pesquisar. E também, se você quer se aprofundar mais sobre o universo cripto, também fica o nosso convite pra galera. Binance Academy. Com certeza. Então a galera vai digitar aí, ó, academy.binance.com/pt, que ela tem mais de 280 artigos do básico ao avançado, tudo que você precisa saber no universo das criptomoedas, um glossário gigantesco das palavras difíceis que eu e a Bruna tentamos a todo momento deixar cada vez mais simples, mas se você tiver alguma dúvida com alguma palavra que a gente falar aqui, lá no Binance Academy você tem um glossário e pode tirar sua dúvida, além do que pesquisar e se aprofundar muito mais sobre o que é o metaverso, porque tem artigos relacionados super interessantes, inclusive artigos esses que a gente usou para fazer o nosso roteiro de hoje, não é verdade, Bru? Disclaimer basiquinho, faça sua própria pesquisa. Sempre.
E depois dessa, Agora a gente se despede. até semana que vem, rapaziada. Até, um beijo. Beijo. Cryptomix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com/br.